Shalom, queridos. Bom, bem-vindo a esse que é o nosso quinto devocional aqui, quinto tempo, falando sobre 10 pilares de uma vida cristã mais profunda. O objetivo desse tempo é falarmos sobre uma vida mais profunda com Jesus. Mais do que nunca, no tempo que vivemos, na era que vivemos, nós vemos alguns pilares que foram removidos historicamente da igreja, que faz com que o nível de superficialidade aumente. Então nós vemos pilares, por exemplo, a disciplina eclesiástica, que era muito comum. Nós vemos isso presente na igreja primitiva, vemos nas cartas de Paulo disciplinas acontecendo, nomes sendo citados, e até a maneira com que Paulo diz que deva ser tratado, sobretudo os presbíteros da igreja, diante de erros e falhas morais. A quem aqui congregou em igreja há tempos passados, e aqui eu não quero estabelecer que fosse certo a forma com que foi feita, porque tudo vai perdendo e ganhando desvios, né? Mas o fato é o seguinte, quando nós olhamos hoje, temos até um desafio de entender o que é uma membresia de uma igreja, né? Tem pessoas que consideram membros de uma igreja não somente porque frequentam esporadicamente, mas é muito mais que isso. E eu penso que o que Deus tem para nós como cristãos é muito mais que frequentadores de cultos de domingo, é muito mais que cumpridores de uma regra da igreja, gente que compreendeu com profundidade o evangelho, e aí não tem outra forma, outra maneira, né? Nós gostamos às vezes de tratar o evangelho como algo que faz parte da minha vida, não é mais uma coisa da minha vida. Eu estava lendo em Mateus, quando Jesus compara o reino de Deus como um homem que encontrou uma pérola de grande valor. O que esse cara faz agora? Ele vende tudo que ele tem para comprar essa pérola. O que significa é que ele está disposto a trocar qualquer coisa, que ele entendeu. E eu fico pensando que talvez, e a minha oração, eu confesso a vocês que eu tenho subido no púlpito com tanto temor. E a minha oração, e aí eu tenho tido pelo menos um vislumbre do entendimento de Paulo, quando às vezes diz, olha, eu estou clamando, e algumas vezes ele diz, para que vocês tenham espírito de revelação, de sabedoria, para que vocês compreendam o evangelho. Porque compreendendo o evangelho, isso é muito pouco para a gente. Compreendendo o evangelho, como é que eu vou tratar de qualquer maneira? E mais do que, quando nós olhamos a igreja primitiva, o aspecto de profundidade da igreja primitiva, não é por obrigação. Esse povo aqui não está fazendo por obrigação, e você sabe. Dá para fazer um modelo de igreja onde as pessoas fazem as coisas por obrigação, mas dura pouco, é sem prazer, é sem alegria. Também não é por uma barganha, porque o que esses caras ganharam? A igreja primitiva tem uma expressão. Gente, nós falamos muito e nós temos igrejas lotadas hoje. Nós estamos num período de idade das trevas hoje. Nós temos, pode avaliar as igrejas mais cheias, ou talvez aqui eu não quero ser generalista, mas muitas das igrejas estão cheias, ou de denominações gigantescas, é de gente que está buscando um falso evangelho, é uma barganha, é gente que está lá a troco de dinheiro, a troco de um carro, a troco de um casamento. Também não era isso, porque a métrica do novo é diferente do velho. Esses irmãos aqui não estão buscando. Tinha 3 métricas, sobretudo no Velho Testamento, que apontavam que Deus estava com o homem: longevidade de vida, filhos e dinheiro. Essas 3 marcas você vai ver presente nos homens do Velho Testamento que foram abençoados por Deus. Todos eles tiveram essas 3 marcas. Você vai enxergar isso nos homens do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento já não é mais essa marca. O Novo Testamento é Cristo. Se temos Cristo, Ele é a nossa riqueza. E pelo contrário, Cristo sendo a nossa riqueza, nós vamos enxergar nos homens do Novo Testamento uma vida que não era essas as métricas e nem essa a busca, ainda que Deus possa fazer. Mas eu oro para que nesses dias Cristo nos seja revelado, a fim de que possamos compreendê-lo. E é por isso que eu coloquei isso como um primeiro pilar, porque quem não compreende Cristo, você pode fazer todo o resto. A incompreensão, a falta de compreensão acerca de Cristo nos leva a um lugar que realmente é muito superficial. E hoje, no nosso quinto pilar, eu quero falar sobre a facilidade em amar. Eu quero aqui compartilhar com você, porque essa é uma marca. E quando eu falo de facilidade em amar, eu quero linkar diretamente com a facilidade em perdoar, em esquecer, em deixar o passado no passado, em permitir com que Deus restaure a nossa história, em liberar perdão para pessoas que nos feriram, nos traíram, nos caluniaram. Quando olhamos o Novo Testamento, a marca
dos discípulos de Jesus, a marca do próprio Jesus e do seu discurso, o Sermão da Montanha. A bem-aventurança é para aqueles que têm disposição de perdoar. E olha que interessante, lá em Atos capítulo 7, você conhece a história, o primeiro mártir da igreja é Estevão. E diante da perseguição que a gente vem falando que a igreja primitiva sofre, eles não se acovardam, pelo contrário, eles sentem alegria por falar no nome de Jesus. E lá no verso 54 do Atos capítulo 7, a Bíblia diz que ouvindo isso, as palavras de Estevão, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos, uma marca que nós temos, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu que a glória de Deus, os olhos fixos em Cristo, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejava Estevão, ele orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Olha a fala de Estevão diante do apedrejamento. Esse cara está morrendo. Isso aqui não é da boca para fora. Senhor, não os considere culpados desse pecado. Estevão é o primeiro mártir, ou diria o segundo, porque Jesus se entregou pela igreja, e ele morre, e uma das frases de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É a mesma frase que Estevão vai utilizar. Estevão está dizendo aqui: Senhor, não os considere culpados por isso. Uma vida cristã profunda, ela não se mede apenas pela fé que defendemos, mas pelo amor que decide perdoar, mesmo em extrema dor. Nós estamos na era do adoecimento. Nós estamos na era de pessoas cada vez mais doentes emocionalmente. E a grande questão é: grande parte das doenças emocionais emanam de pessoas que não conseguem liberar em amor seus inimigos, não liberam as pessoas que os ofenderam, não liberam os seus pais que foram um canal de marca, não liberam os seus ofensores. Eu diria que Estevão nos mostra que nós podemos dizer isso para qualquer nível de ofensa, mais profundo que seja: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se você for perceber, os seus ofensores foram pessoas ignorantes, elas não tinham capacidade de ver. Um pai que abandona um filho é um ignorante. E aqui eu não quero desprezar os aspectos. O que estão fazendo contra Estevão, inclusive, é um crime. Mas Estevão está olhando agora para os seus ofensores e está dizendo: meu coração não vai ficar preso nisso. Esse cara, como Jesus, ele morre com o coração em paz. Essa é uma marca de um discípulo de Jesus. É alguém que tem um coração que não tem nada guardado. É alguém cuja raiz de amargura, e o conselho é: tome cuidado para que a raiz de amargura não entre no seu coração. Sabe por quê? Porque a amargura vira uma raiz. É muito fácil arrancar uma plantinha. Mas se eu pedir para você: arranca uma árvore lá fora que criou raiz, você não consegue arrancar uma árvore. Sabe por quê? Porque a amargura vira uma raiz. A amargura se torna algo enraizado. E a Bíblia está dizendo que a amargura contamina outros, porque alguém amargurado sempre vai contaminar. Um discípulo de Jesus tem facilidade em amar, facilidade em perdoar. Estevão representa essa marca. Gente, por que as pessoas saem de tantas igrejas hoje em dia? Esses dias eu fui pregar numa igreja e um rapaz, eu desci do culto e tal, o rapaz veio e falou: pastor, ora por mim. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu não consigo ficar na mesma igreja. Nos últimos 5 anos eu fui de 5 igrejas. Mas por que isso? Porque também as pessoas saem dos lugares sempre magoadas, chateadas, feridas. Por quê? Porque falta em nós profundidade. Por que muitas pessoas... Eu tenho insistido na igreja local. Olha, você pode frequentar aqui e não estar num GC, mas eu preciso de te dizer, não é esse o evangelho que a gente acredita. O evangelho que a gente acredita é relacional. Mas por que as pessoas não querem estar? Porque elas já se machucaram, já se frustraram. E qual que é o grande ponto? É que nós não podemos caminhar adiante carregando feridas. O evangelho nos dá a graça.
Uma vida cristã profunda é muito mais que a fé que você professa, são as respostas que você dá, são respostas de maturidade. E sim, as pessoas nos ofenderão, sim, você terá relacionamentos que as horas fugirão do controle, sim, você terá situações ao longo da vida, mas a grande questão é, um cristão profundo e um cristão superficial também é revelado na hora que precisa de perdoar alguém, que precisa de amar, e esse amor ágape, gente, o Jesus disse, olha, a lei dizia, amai os vossos amigos, eu porém vos digo, e odiai os vossos inimigos, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. O grande ponto é, essa é a marca da nossa vida? Aonde estão os seus inimigos? Será que ainda eles estão vivos dentro da sua alma? Você sabe, eu percebo que ao longo da trajetória as pessoas bem resolvidas é gente que percebeu tão grande amor. Gente, o Evangelho nos deixa num lugar tão complicado, porque a pergunta dos discípulos para Jesus é quantas vezes nós devemos perdoar? Ele diz 70 vezes 7. Aí, quando isso? Por dia. Isso significa que ele está dizendo, o perdão é incontável. E o nosso coração, a expressão de um coração cheio de maturidade, é que ele está resolvido. Tem um escritor que diz, um psiquiatra que fez história, ele diz, o último limite, Viktor Frankl, ele diz, o último limite de liberdade do ser humano é a liberdade como ele vai se sentir. Sabe o que isso significa? É que você não tem como definir na sua vida o que vão fazer com você, mas você pode definir como você vai se sentir. Você não tem como definir se vão te caluniar, mas você pode definir como você vai responder diante da calúnia. E essa é a última liberdade que tem, não é o que farão com você, é a resposta que você vai dar. Esses dias eu vi um amigo, ele foi a uma associação que cuida de cristãos perseguidos nos Estados Unidos, mártires. Eles cuidam de famílias de cristãos que morreram martirizados por amor ao evangelho. Hoje tem gente morrendo. E ele estava falando que a história que mais marcou ele foi uma história verídica de uma viúva de um pastor que morreu em um país perseguido. E ele foi capturado, preso, e depois que fizeram atrocidades com ele, resolveram então fazer a última tortura para matá-lo. E os soldados ficavam indignados com o semblante dele, tal qual Estevão, alegre. E ele dizia para aqueles soldados, vocês não podem me roubar o direito de amá-los. Eu vou morrer amando vocês. E aqueles soldados continuavam a torturá-lo e pedir que ele negasse Jesus, e ele insistia. E a indignação daqueles soldados é porque eles não podiam interferir no último limite de liberdade daquele homem. Eles podiam maltratá-lo, podiam fazê-lo sentir dor, mas não podiam roubá-lo da liberdade, de como ele se sentiria. E ele estava amando seus inimigos. E essa é uma história verídica, e aí diz que então ele é morto, mas o que acontece é que a viúva, ela quando recebe a notícia se alegra pelo fato do marido não ter negado Jesus, mas ela pede a Deus que ela tivesse a oportunidade de um dia saber como foi esse final, como foi os últimos momentos. Ficou muito nebuloso acerca da sua morte. Muitos anos mais tarde, ela encontra um homem que tinha sido um líder extremista, um homem que matava cristãos, ele havia se convertido. E Deus dá a graça a ela de encontrar o homem que havia matado seu marido. E aquele homem testemunha por que ele havia sido salvo. Ele diz que o amor com que aquele homem morre, amando quem o estava perseguindo, aquele homem diz que a partir daquele dia ele tinha sonhos com o semblante daquele homem, todos os dias que ele havia matado. E ele pensava, não é possível. Esse homem seguiu Deus verdadeiro, porque não é possível que um homem morra podendo amar quem o está perseguindo. Essa é uma marca de um cristão genuíno. Você sabe,
a gente não deixa ninguém em dívidas conosco. Jesus contou uma história, ele diz, olha, um homem tinha uma dívida muito grande, ele é perdoado pelo seu Senhor, mas ele sai dali imediatamente e vai cobrar alguém que o devia infinitamente menos. Jesus estava se referindo a nós e ele diz, olha, se você não der perdão, você não consegue ter a revelação da medida do perdão que você recebeu. E nesse lugar, nós não podemos ter ninguém em dívida conosco, nós precisamos de liberar todo mundo. Quando entendemos o perdão que recebeu de Deus, agora a gente volta para a nossa família, para alguém que nos feriu e diz, você está livre, porque eu fui perdoado de uma dívida muito maior. Só quem entendeu esse perdão vai colocar os outros em liberdade. Mas quem entendeu esse perdão também vai ter facilidade nas relações e como lida com as pessoas. Num mundo altamente sensível, que a gente se fere o tempo todo, e porque alguém participa de trocentas igrejas, porque eu me firo o tempo todo, porque eu sou o centro de tudo, porque eu sou o centro das relações. Mas Estevão é apedrejado injustamente e escolhe perdoar antes de morrer. E o perdão não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. Você sabe, a profundidade da fé se manifesta quando o coração perdoa o que o corpo ainda sente. Tem coisa que a gente ainda está sentindo, a nossa alma está sentindo, mas a gente caminha por esse caminho de maturidade, perdão. Quem vive uma vida cheia do Espírito Santo, e eu diria que essa é uma marca de amor tão profundo, é o ágape. Não é só amar quem a gente gosta, não é só amar quem é legal, não é só amar o que é bacana. Que marca de um evangelho profundo, amarmos os nossos inimigos, voltarmos e colocarmos em liberdade quem um dia nos feriu. Eu concluo, e quando falamos sobre perdão, tem uma história que me marca. Em uma das cantatas a gente fez até uma homenagem a essa moça que de vez em quando eu interajo com ela no Instagram. Essa moça, a família dela não tinha nada a ver com uma situação, eles moravam no interior, numa cidade, num prédio, esses prédios que é de escada, baixo. E um homem, um militar, um cara comum, havia brigado com a sua namorada e numa revolta porque não aceitava o fim do relacionamento, essa mulher morava nesse prédio que essa família estava e não tinha nada a ver. Ele vai até a fogo no carro dessa namorada, num surto de inveja, pega fogo nesse prédio. E essa família mora no último andar, a esposa, o marido e uma criança, salvo engano, de 3 anos. Começa a pegar fogo, só que demora muito, era no meio da madrugada para descobrirem, jovens voltando da balada começam a gritar e o pessoal começa a evacuar esse namorado dessa moça que morava nesse prédio. E essa família que morava no último andar começa a descer as escadas. E quando chega lá embaixo, a mãe achou que o pai tinha vindo com a criança nas escadas, o pai achou que a mãe, no final, eles não tinham trazido a criança. E aquela mulher, aquele homem, um homem de verdade, ele fala, eu não vou conseguir conviver com isso. Ele volta para dentro do fogo. Ele não volta e nem tira a criança. Morre ele e a criança e fica só essa mulher viva. E foi tão interessante quando eu vi essa mulher dando depoimento dela, eu falei, preciso de pesquisar essa mulher, porque tem alguma coisa nela. Ela deve ter alguma coisa. E quando eu fui descobrir, ela era uma cristã. Ela disse que ela ficou com aquela angústia profunda e um dia ela perde o marido e a filha. Imagina o caos. No incêndio que um homem faz de uma situação que eles não têm nada a ver. Mas ela diz, eu precisava liberar. A história dessa mulher está tocando tanta gente, me tocou por causa disso. Não foi pela ofensa que ela recebeu, foi pelo perdão que ela pôde dar. Ela diz, eu precisava. Ela falou, e sem falar com ninguém, porque ninguém ia entender. Eu fui lá no presídio, eu precisava colocar aquele cara em liberdade dentro de mim, senão eu não ia conseguir viver. O evangelho que eu proclamo me levou a um lugar muito difícil. Eu precisava de olhar nos olhos dele e dizer, a sua ofensa é impagável, mas eu recebi perdão de uma ofensa maior que a sua. E aquela mulher vai e ela libera perdão para esse homem lá dentro do presídio. Que loucura. Eu estou te falando de um caso extremo. Que Deus nos dê graça de não ter uma história de perdão talvez tão extrema, talvez como esse homem que eu acabei de contar, 2 histórias reais, mas essa é a marca de um evangelho. O mundo está buscando cristãos assim. O mundo está buscando gente que, quando ofendida, responde como Jesus. A gente acabou de sair da Páscoa. Onde estão aqueles que dizem, Pai, perdoa-lhes? Onde estão aqueles como Estevão,
Só um cristão maduro pode ter uma resposta. Eu termino dizendo para você, quer crescer em maturidade? Volta lá em quem te ofendeu. Coloque-os em liberdade. Esse é o Evangelho.